Ora, então, muito bom dia. Eu agradeço o convite que foi feito e tenho todo o prazer em estar aqui para apresentar, em linhas, enfim, rápidas e gerais, o trabalho que tem sido desenvolvido entre o técnico e a Câmara Municipal de Odivelas no projeto, enfim, de elaboração dos mapas estratégicos de ruído, que já foi concluído, e na sequência deste projeto, a elaboração de uma proposta de um plano de ação que está já a decorrer. Portanto, Odivelas é um concelho bastante diversificado, tem zonas urbanas consolidadas, mas também tem zonas de cariz mais quase rural, zonas com património, e convém, de facto, fazer uma análise, uma avaliação de qual é a qualidade do ambiente acústico num espaço destes. Portanto, este trabalho foi desenvolvido, como já foi dito, pelo Grupo de Acústica e Controlo de Ruído do Instituto Superior Técnico. A equipa que participou está ali assinalada, portanto, eu sou o Diogo Alarcão. E o nosso grupo de acústica tem ao seu dispor, e que foi colocado, portanto, para este trabalho, ao dispor deste trabalho, tecnologia diferente e equipamentos diferentes. Portanto, temos um software e modelo de previsão acústico estado da arte, temos, portanto, um cluster de computadores para cálculo e simulação, temos aparelhos de medição para aferição de resultados e aparelhos e laboratórios de análise também dentro do grupo de acústica. Temos experiência em mapas de ruído e planos de ação de grandes espaços urbanos, portanto, realizamos estes trabalhos para Lisboa, Almada, Loures, Funchal, Albufeira. Temos também sido consultores de outras cidades internacionais, como seja Hong Kong, São Paulo, Chile. Temos elaborado ao abrigo de protocolos também com a antiga REFER, agora Infraestruturas de Portugal, os diferentes mapas de ruído e planos de ação de linhas férreas, das estradas também, com protocolos com as estradas de Portugal, os aeroportos, através da ANA, e também grandes unidades industriais. E em termos históricos, da nossa relação aqui com a Câmara Municipal de Odivelas, portanto já dura há mais de 7 anos, como foi aqui dito. Em 2008 houve um primeiro protocolo para a elaboração da primeira versão do mapa de ruído. Depois, em fevereiro de 2015, foi celebrado um contrato para a elaboração, portanto, dos mapas estratégicos de ruído, portanto, a sua atualização e também do plano de ação. A atualização dos mapas de ruído foi concluída em junho do ano passado. Em setembro do ano passado foi obtido o cálculo e a estimativa da exposição exposta às diferentes classes de ruído. E desde outubro do ano passado que arrancámos já com os trabalhos inseridos no âmbito do plano de ação. Só para dar um certo enquadramento mais técnico e também legal, existem exigências legais para o cumprimento, portanto, que obrigam o cumprimento. Em âmbito nacional temos o Regulamento Geral do Ruído, que data de 2007 e que especificamente diz que as câmaras municipais têm que elaborar os mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração, revisão dos planos diretores municipais e outros planos de urbanização. Portanto, este é o documento de âmbito nacional. Depois temos, no âmbito europeu, a Diretiva de 2002, que também estabelece que os Estados-membros têm certas obrigações em termos da avaliação e da gestão do ruído, principalmente as aglomerações têm que ter mapas estratégicos de ruído e os Estados-membros também assegurarão que haverá entidades competentes para definir os planos de ação com vista a gerir os problemas e efeitos do ruído, incluindo a redução de ruído, se necessário. Esta diretiva foi transposta para a ordem jurídica interna em 2006
E no artigo 1 é dito que os mapas estratégicos de ruído visam prevenir enfim, reduzir o ruído ambiente, mas também preservar a qualidade do ambiente acústico. Portanto, há aqui uma abordagem tanto de prevenção como de correção. E, mais uma vez, portanto, há aqui exigências para os municípios que têm que elaborar, aprovar e alterar os mapas estratégicos de ruído e os planos de ação para estas aglomerações, não é? Portanto, para os municípios. Em termos do processo de mapas de ruído, o que é que está aqui subjacente? Portanto, nós primeiro temos que, quando se fala de ruído, tem que haver uma noção da quantificação do ruído. E a primeira etapa, digamos, que é o cálculo de certos indicadores que nos permitem depois avaliar o grau, ou seja, a dimensão do ruído num certo espaço ambiente. Depois consiste na apresentação da informação e a sua classificação, que depois permite, de facto, fazer uma avaliação de onde é que estão as zonas mais ruidosas e as zonas menos ruidosas num certo espaço daqui de Odivelas. O último passo tem a ver também com o cálculo e a avaliação da exposição da população residente ao ruído. Portanto, isto são tudo etapas deste processo inserido nos mapas de ruído. Mas também estão considerados, obviamente, os usos do solo e qual é a ocupação humana na área do concelho. E qual é a distribuição dos receptores sensíveis. Portanto, receptores sensíveis que são, digamos, onde as pessoas residem ou áreas com usos sensíveis, como sejam, por exemplo, áreas de instalação de saúde ou de ensino. Portanto, escolas, hospitais, etc. Mas também podem ser espaços de lazer para os cidadãos. As fontes de ruído que foram consideradas neste trabalho, portanto, foram as vias rodoviárias principais, autoestradas, estradas nacionais, estradas municipais e também todas as estradas locais com significado em termos do ruído emitido. Foi incluída também a linha amarela do Metropolitano de Lisboa e foi também considerado o ruído de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa. Portanto, foram estes três tipos de fontes que foram abordadas aqui na atualização dos mapas estratégicos. Como eu disse, quando se fala, portanto, de ruído, tem que haver uma certa quantificação. O indicador de ruído utilizado baseia-se num chamado LA equivalente. Muito rapidamente, é um nível de pressão sonora tido como contínuo e que equivale, digamos, à exposição a que uma pessoa está sujeita em termos do ruído que vai variando ao longo do tempo. Portanto, é aquele indicador. E agora isto encravou. Ou é a bateria? Não, já está a aparecer. Convém também ter presente que para o cálculo destes indicadores e para a avaliação existem 3 períodos durante as 24 horas do dia. O primeiro período refere-se ao dia, das 7 às 8 da noite. Depois temos o período do entardecer, das 8 às 23 horas. E, finalmente, o período da noite, das 11 horas da noite até às 7 da manhã. E depois existe um indicador que vai dar uma indicação da incomodidade ou do ruído durante as 24 horas, que é chamado o indicador de dia, entardecer, noite, ou com a sigla LDN, que está ali, portanto, aquilo é uma média ponderada com algumas penalizações para o período do entardecer e para o período da noite. Não interessa entrar em grandes detalhes, mas o que interessa é que os 2 indicadores legais exigidos são o LN, portanto, para o período da noite, e o tal indicador de dia, entardecer, noite, para
o período das 24 horas do dia. Como é que é feito estes cálculos? Portanto, existem uns modelos previsionais que pegam, portanto, na topografia tridimensional do terreno, nos obstáculos e nas fontes, e depois, digamos que a partir de cada uma das fontes é calculada a propagação do ruído até um certo receptor que se queira. Neste caso pode ser uma estrada e receptores localizados junto a uma fachada de um edifício habitacional. Os resultados podem ser apresentados desta maneira. Isto será o mapa de ruído para o tal indicador das 24 horas, o LDN, para a totalidade do concelho de Odivelas, e isto vai ter associado uma legenda de cores que está estandardizada e, muito subjetivamente, pode-se dizer que aquelas primeiras 3 classes, aquelas primeiras 3 cores do verde, amarelo e ocre serão, enfim, zonas pouco ruidosas. Depois teremos ali zonas mediamente ruidosas, nos laranjas, nos encarnados, e depois teremos aquelas 3 classes que serão as mais gravosas em termos de níveis de ruído. E, portanto, permite-nos ter logo uma visão estratégica de onde é que estarão os principais problemas e que aqui no concelho de Odivelas se vê facilmente que as grandes fontes de ruído, principalmente o antigo IC17, IC22 e também em menor escala a CREL, são as que influenciam, são as fontes que influenciam mais o ambiente acústico no concelho, mas depois há também várias outras vias rodoviárias mais municipais e de interligação que também provocam algum ruído nas suas imediações. Podemos ter o mesmo mapa para o indicador da noite. Obviamente que a situação é, e ainda bem, bastante melhor. Portanto, os níveis de ruído à noite são substancialmente inferiores do que nas 24 horas do dia. E, portanto, podemos outra vez ver quais são as áreas, enfim, expostas a pouco ruído, áreas expostas mediamente a certo ruído de tráfego e depois as zonas com alguns problemas com exposição acima dos 65 decibéis. Obviamente que isto é uma visão macroscópica, mas os mapas também permitem, digamos, um certo zoom de certas áreas e permitem a identificação com mais pormenor tipo das zonas problemáticas. E, obviamente, que estes mapas estratégicos de ruído depois permitirão toda a parte de gestão e planeamento urbano, que é muito importante ter-se desde logo. Aqui isto é exatamente igual, por isso vou passar à frente em termos da legenda. Como eu disse, uma outra parte deste trabalho foi o cálculo da exposição ao ruído, a exposição residente, portanto, digamos que foi toda a população do concelho de Odivelas foi distribuída pelos edifícios habitacionais apenas, e depois foi feito o cálculo do número de pessoas em centenas, portanto, naquela tabela da esquerda, em percentagem da população na tabela da direita, expostas aos diferentes intervalos de ruído, isto tanto para o indicador LDN, das 24 horas do dia, e o indicador LN. Eu aqui salientei aqui, por exemplo, a soma das pessoas expostas a mais de 65 decibéis do indicador LDN, que são cerca de 13,3% das pessoas, e expostas acima do indicador de 55 LN da noite, que dá cerca de 15,4%. Ou seja, temos, grosso modo, 15% das pessoas expostas a níveis que são os para as zonas mistas. Digamos que estes valores
são, mesmo em termos europeus, são bastante bons, porque em muitas cidades, a média, digamos, na Europa, isto situa-se à volta dos 20%. Portanto, digamos que Odivelas tem valores de exposição que até são mais simpáticos do que muitas das cidades que nós conhecemos. Pode-se também fazer análises mais finas, como seja, por exemplo, ver qual é a percentagem de pessoas expostas àquelas classes de ruído, mas que tenham, por exemplo, uma fachada pouco exposta, ou seja, são pessoas que, de facto, se olharmos aqui para este intervalo dos 65 aos 70 decibéis, portanto, existe, de facto, pessoas expostas a níveis elevados de ruído, mas o que também é bom, podemos ver que quase metade das pessoas tem uma fachada também pouco exposta. Portanto, o que também é bastante positivo. Finalmente, esta tabela mostra-nos qual é a exposição ao ruído rodoviário apenas para as grandes infraestruturas de tráfego e, como vemos, a maior parte, portanto, das pessoas está aqui nas classes mais baixas, portanto, a percentagem de pessoas está distribuída já pelas classes mais baixas, havendo poucas pessoas nas classes mais altas. Isto quer dizer que a maior parte das infraestruturas de tráfego, das grandes infraestruturas de tráfego aqui no concelho de Odivelas, já de facto implementaram medidas de redução de ruído, como seja, por exemplo, as barreiras acústicas junto às autoestradas. Eu só não ressalvei aqui que daquelas 3 fontes de ruído que eu disse, portanto, tráfego rodoviário, tráfego da linha do metro e tráfego aéreo, a grande fonte, digamos, que é apenas o tráfego rodoviário, porque a linha do metro é uma infraestrutura muito local e que está junto também àquele nó muito grande de tráfego rodoviário, portanto, é praticamente negligenciável, e o ruído de tráfego aéreo situa-se apenas na parte mais oriental do concelho e de forma não muito importante. Bem, já me estou a alongar, por isso tenho que andar mais depressa, penso eu. Obviamente que estes mapas de ruído permitem depois estabelecer não conformidades, portanto, eu posso fazer e desenhar mapas de conflito que me salientam quais é que são as zonas, digamos, que estão expostas acima dos limites legais vigentes. Aqui vê-se, portanto, estas zonas, digamos que o verde seriam zonas sem, portanto, não conformidades, portanto, seriam zonas conformes, e depois, a partir aqui dos azuis, teríamos situações cada vez mais gravosas em termos de não conformidade. Obviamente que a informação pode ser também analisada de outra forma. Penso que este exemplo é mais fácil de entender. Isto é, por exemplo, ali uma zona de Canessas, em que estão assinalados a cores todos os edifícios residenciais, a cores incluindo o cinzento. Portanto, a cinzento são edifícios que não têm problema nenhum em termos de não conformidades. Depois temos ali edifícios a verde, que serão edifícios enfim, que deverão ser sujeitos a uma certa vigilância, porque há ali uma ultrapassagem dos limites até 3 decibéis, o que não é muito. Depois temos os edifícios cor de laranja, que já estão entre os 3 e os 5, portanto, esses já deverá ser alvo de atenção e de uma ação para reduzir os níveis de ruído nesses edifícios. E depois temos os mais problemáticos, que serão os vermelhos, e esses sim serão os prioritários em termos de ação. Como eu disse, o plano de ação encontra-se já a de ser elaborado, já se encontra a decorrer, e ações e medidas contemplam, primeiro, as ações corretivas, em termos de redução de ruído, através de soluções técnicas e da sua otimização, ações também para a gestão de ruído e, como seja, também campanhas de sensibilização à população, tudo isso são ações importantes, e também ações e medidas para a preservação e promoção de zonas com bom ambiente sonoro, ou zonas tranquilas, que também existem aqui no concelho e que deverão ser definidas e deverão ser protegidas. Estas ações, por exemplo, em termos de redução de ruído, passam por quê?
passam por gestão de tráfego e mobilidades, através de limites de velocidade, limitação de tráfegos pesados, alteração de tráfegos, etc., composição modal. Haverá também, eventualmente, medidas para redução de ruído na fonte, como seja a utilização de pisos de baixo ruído, de baixa emissão de ruído rodoviário, e depois, finalmente, medidas de redução de ruído da propagação do som, que o exemplo mais comum é as barreiras acústicas. Só para dar um exemplo de uma possível medida e que nós já temos estado a estudar, mostra aqui outra vez o tal mapa, digamos, de conflitos daquela zona de Canessas. A situação atual, portanto, com os tais edifícios, digamos, mais preocupantes, laranja e encarnados, se introduzir nesta via uma zona de 30, o que, em princípio, é praticável dado o seu traçado e dado o envolvente, portanto, da zona, nós iremos ter esta situação futura que, ou seja, todas as zonas, todas as habitações vermelhas desaparecem, as laranjas reduzem e passamos a ter também menos verdes, apenas mais de vigilância. Portanto, isto são medidas que nós estamos agora a estudar em conjunto com o grupo aqui da Câmara de Odivelas e, portanto, isto é um processo que arrancou em outubro, mas estamos agora, portanto, a analisar tudo em termos dos usos do solo, áreas verdes, edificado, escolas, tudo isso. E pronto, era esta a apresentação que eu queria fazer, não sem acabar com uma observação, em termos aqui do que este senhor vereador disse, é que em termos, os mapas de ruído é um diagnóstico e acaba por ser como se uma pessoa faz, digamos, uma ecografia ou uma ressonância magnética, ou seja, digamos que isto é uma fotografia, um diagnóstico, não há, digamos, que avaliar ou analisar muito, portanto, ou está certo ou está errado, portanto, a parte seguinte, digamos, das ações a desenvolver pelo município é que devem ser realmente analisadas com mais atenção, mas nesta fase realmente, digamos que isto é um trabalho técnico, esta é a fotografia e pronto, é isso. E agora temos então a proposta de aprovação de mapas estratégicos de ruído de Odivelas, que vou dar a palavra ao Sr. Vereador José Esteves, que terá uma apresentação em PowerPoint apoiada pelo Instituto Superior Técnico, do qual eu agradeço a presença do seu representante, do qual não sei o nome, professor Diogo Alarcão. Antes disso, dou a palavra então ao Sr. Vereador José Esteves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que nós pedimos e o professor Diogo Alarcão teve a amabilidade de disponibilizar para aqui vir fazer a apresentação do ponto de vista técnico, seguramente com muito melhor competência do que eu. Portanto, não me vou alongar muito nesta introdução. Quero apenas dar nota que se trata da atualização da caracterização acústica do Concelho, que iniciámos em 2008, já nesta colaboração também com o Instituto Superior Técnico, e mais em concreto trata-se da atualização, digamos assim, da radiografia do Concelho em matéria de ruído, relativa às últimas cartas de ruído, ao último mapeamento que temos, que data de 2009. Estes instrumentos têm a validade de 5 anos, portanto estamos no momento de ter um novo instrumento devidamente atualizado e eu, obviamente, sem me querer antecipar a apresentação que o Sr. Professor Diogo Alarcão aqui vai fazer, quero, em primeiro lugar, dar nota de que, felizmente, vão verificar que não temos uma situação preocupante de ruído no Concelho. Isto não, em termos genéricos, como é óbvio, isto não significa que não haja alguns locais de uma forma mais fina que não mereçam, e merecem certamente a nossa preocupação e a definição de uma intervenção no sentido de melhorar essas situações, mas sobretudo dar esta nota de que não há verdadeiramente surpresas naquilo que foi o resultado do trabalho efetuado.
E eu quero, obviamente, agradecer ao Grupo de Acústica e Controlo de Ruído da Associação de Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, na pessoa do professor Diogo Alarcão, aqui presente, toda esta colaboração que já vem ao longo destes anos todos e que tem sido uma excelente colaboração com a autarquia, e também prestar o meu reconhecimento ao grupo de trabalho da Câmara Municipal, coordenado pela doutora Sara Colucas, da Divisão de Gestão Ambiental, e que também integra a Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes, a Divisão Jurídica e Fiscalização Municipal e a Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos, que têm tido um trabalho de grande rigor e de grande qualidade, e que é justo também que aqui seja reconhecido perante o Executivo Municipal e perante todos os presentes. E era isto que queria nesta fase dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom, eu em relação à questão da distribuição da documentação pelos vereadores não me queria alongar muito, porque obviamente eu despachei o processo para a SAOM quando ele ficou em condições de ser despachado, e não tenho qualquer dúvida em perceber que a dimensão dos documentos e dos mapas que estão aqui em questão impossibilitam certamente a sua transposição em plenitude para o portal da reunião de Câmara, sendo certo que não aconteceu em relação a este processo nada diferente daquilo que acontece com outros processos de natureza semelhante, em que a documentação fica disponível para consulta nos serviços, se for esse o caso. Mas obviamente não quero. Agora, há uma coisa que nós tivemos a preocupação, quer eu, quer o Sr. Presidente, que foi de, tendo noção da natureza da matéria em questão e da sua complexidade, de não fazermos aqui um debate meramente político, de apresentação política, e de convidar e pedir, apelar à disponibilidade do Instituto Superior Técnico, de fazer também esta apresentação, que pudesse também, no fundo, ultrapassar um bocado a questão da própria complexidade da análise técnica destes documentos por via desta apresentação. Como terão presente, esta é apenas ainda uma parte do processo, isto é, o mapa estratégico de ruído representa o diagnóstico, digamos assim, daquilo que é a situação que foi objeto desta avaliação técnica por parte do nosso grupo de trabalho interno e por parte do Instituto Superior Técnico, daquilo que é, neste momento, a fotografia, a realidade existente em matéria de ruído no Concelho. Temos que passar agora para a segunda fase, que é a fase da elaboração do plano de ação, o qual também implica depois de vir aqui à discussão, à reunião de Câmara, implica o seu período de discussão pública antes da sua aprovação final. Que os mapas de caracterização acústica que temos são de 2009, ou seja, os 5 anos de vigência já se encontram de alguma forma ultrapassados. É meu interesse, enquanto responsável desta área, ter estes mapas aprovados tão depressa quanto possível, e o plano de ação referente à elaboração, que está dependente desta aprovação, a sua discussão aqui, a discussão pública e a sua aprovação final em Assembleia Municipal, seja também o mais célere possível.